E aí galera, tudo bom? Vou estar resolvendo aqui essa questão aqui, ela é do concurso de 2019 da SPSEX 2018 para 2019. Então lá, considere a função, né? F de R em R definida por F de x igual a raiz de 3 elevado a 4 mais 2 seno de x, e a função G definida também nos reais, dada por G de x igual a raiz de 3 sobre 3 mais 1 sobre 3 cosseno de 2x. O produto entre o valor mínimo de f e o valor máximo de g é igual a... Então vamos lá. Então o que acontece? Essa questão aqui, né, é uma questão para analisar se a função é crescente ou decrescente, e envolve os conceitos de máximo e mínimo de uma função, né? Então aqui me deu duas funções. Me deu duas funções, né? Deu a primeira aqui, f de x igual a raiz de 3 elevado a 4 mais 2 seno de 3x, e me deu a segunda função, g de x é igual a raiz de 3 sobre 3 de 1 mais 3 cosseno de 2x. Então aqui, e a questão pediu, né, o produto, né, entre o mínimo de f vezes o máximo de g, né? Então o que a gente quer encontrar é isso aqui. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo vai ser analisar se a função é decrescente ou crescente. Então aqui, né? Então aqui, ó. Primeiro passo, né? Análise do crescimento. Então o que acontece? Então aqui, ó, para a primeira função, né, f de x igual a raiz de 3 elevado a 4 mais 2 seno de 3x. Então o que a gente tem que analisar aqui para essa função ser crescente ou decrescente? Para ela ser crescente, né, a gente tem que analisar a nossa base aqui, né? Trata de uma função aqui do tipo exponencial, né? O que vai ditar se ela é crescente ou decrescente é esse raiz de 3, né? Então aqui, como, né? Então, raiz de 3, né, é maior do que 1. Então, se você tem um número maior que 1 elevado a algum expoente, entende-se, né, que essa função vai ser crescente, né? Então, isso aqui, né, vai implicar, né, que raiz de 3 elevado a um certo y, né, qualquer, um expoente qualquer, será crescente, né? Certo? Então, se ela é crescente, né, ela vai ter um ponto de mínimo, né? Por quê? Ela não vai ter, ela vai ter ela vai sempre crescer, mas ela vai partir de algum lugar, né? Esse local que ela parte é o menor valor possível que ela tem, né? Então, ponto de mínimo, né? Então, se ela é crescente, ela tem ponto de mínimo. Mínimo de G. Mínimo de F, né? Certo? Então, o que acontece? Analisando essa função. Ela vai ter ponto de mínimo, né, quando esse expoente aqui for o menor possível, né? Certo? O valor dessa soma aqui. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, ela vai ter o mínimo se somente se tiver o mínimo
valor dessa expressão aqui, né? 4 mais 2 seno de 3x, né? 4 mais 2 seno de 3x. Aí o que acontece? Se ela tem esse valor aqui, né? Então, perceba que aparece aqui no expoente a parcela do seno, né? Seno, a função seno, né? Seno de um certo ângulo θ, ele vai estar sempre compreendido entre menos 1 e mais 1, né? Ele nunca ultrapassa isso, né? É como se aqui fossem as nossas assíntotas horizontais, né? O menos 1 e o mais 1. Então, o que acontece? Então, o valor mínimo para esta aqui, x aqui, né? Que a função que acompanha x vai obter é menos 1, né? É o valor mínimo do seno aqui. Então, isso aqui implica aqui 4 mais 2 seno de 3x vai ser mínimo quando você tiver esse valor, né? Certo? Vai dar aqui 4 menos 2 dá 2, certo? Então, o que acontece? Eu, interpretando aqui que o expoente vai ser, o valor mínimo do expoente é 2, né? Eu não consigo fazer ele ficar menor que isso, já que o seno fica compreendido entre esses dois valores. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu sei que esse valor aqui é o mínimo do expoente, então isso implica que vai ser o mínimo valor da minha função, né? Então, a minha função f de x aqui, ela vai ser mínima quando isso aqui, né, for elevado a 2. Ou seja, f de x igual a 3. Esse é o valor mínimo que a minha função pode assumir. Agora, né, eu vou analisar a minha função g de x, né? Então, g de x foi dada por raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 cosseno de 2x, certo? Então, aqui, analisando aqui, né, a base dessa função, perceba que raiz de 3 sobre 3 é menor do que 1, né? Se ela é menor que 1, você tem um número elevado a uma potência e ele é menor que 1, o comportamento dessa função aqui vai ser sempre decrescendo, né? Eu aumento o expoente, como a base é menor do que 1, ela vai ter sempre um comportamento exponencial, né? Então isso aqui vai implicar que a função é decrescente, certo? Não sei se está entendendo. Se a função é decrescente, né? Ou seja, ela está sempre caindo, então ela vai ter um único valor máximo, né? Não é isso? Ela assume um único valor máximo, né? Então, se ela é decrescente, ela tem um máximo de g, certo? Por quê? Porque ela é decrescente. Isso implica que ela vai ter um máximo quando eu tiver o valor mínimo aqui, ó, certo? Porque ela é decrescente, então à medida que eu aumento esse expoente, ela decresce mais ainda. Então, para o menor valor possível aqui disso, eu vou ter o máximo de g. Então, ela vai ter, quando tiver o mínimo dessa expressão, ó, 1 mais 3 cosseno de 2x, certo? E aí, como é que eu faço aqui agora? Então, eu vou analisar. Eu sei que cosseno, né, de um ângulo qualquer, ele vai estar compreendido também entre menos 1 e 1. Então, isso aqui implica, né, que essa expressão aqui, ó, ela vai ser a menor possível quando o cosseno aqui for menos 1, né, que é o valor mínimo que ele pode assumir. Então, vai ficar assim, né, 1 mais 3 cosseno de 2x é igual a 1 mais 3 vezes menos 1, que é igual a
1 menos 3, que é menos 2, certo? Então, o que acontece? Então, essa função aqui, ela vai ter o valor máximo quando esse expoente aqui valer menos 2. Então, g de x vai ter valor máximo, né, quando raiz de 3 sobre 3 tiver elevado a menos 2. Né? Só que o que acontece? Eu posso representar a raiz de 3 sobre 3 como 1 sobre raiz de 3. Né? Certo? Esse valor aqui é o mesmo que eu escrevi esse. E eu posso escrever isso aqui assim ainda. 1 sobre raiz de 3 elevado a menos 1 elevado a 2. Isso equivale a escrever raiz de 3 ao quadrado, que é 3. A nossa questão pediu esse produto, né? Então, qual que é o valor mínimo de f? O mínimo é f de x igual a 3. Então, P é igual a 3. E o valor máximo de g é 3. Então, isso aqui dá 9. Então, nossa alternativa aqui é a D. Então, gabarito, letra D. Então, espero que tenham entendido aí. Qualquer coisa é só mandar comentar aí que eu resolvo. Muito obrigado.